palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção. É uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador.
meu Salvador, tu és. Amém. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigada, Pai. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, em direto do estado de North Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo louvor, a honra, a glória e a adoração que lhe pertence, Amém. porquanto só Deus é Senhor, Senhor, o autor da yes. vida, o Criador do universo. Veio a este mundo em carne, na pessoa de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Glória ao Senhor. E como sempre, hoje também é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar as notícias do céu, que é sempre o melhor noticiário. Aleluia. E em continuação, nós vamos orar a Deus. Minha esposa vai falar convosco e vamos falar com Deus também. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Quão maravilhoso é estarmos na presença do Aleluia. Senhor e podermos sentir a sua paz gloriosa, Aleluia. inundando a nossa alma, o nosso espírito, Graças a aleluia. E poder dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Aleluia. Paizinho querido, eu te adoro, eu te Amém. exalto, eu te glorifico, Amém. porque tu és o meu melhor amigo. Yes. Oh Senhor, que cada um possa orar ao Senhor, ou Aleluia. desta maneira, ou de outra maneira, mas Glória a dizer Deus. ao Senhor que o Senhor, que ama o Senhor, Amém. porque o Senhor nos ha amado quando nós éramos ainda pecadores. Sim. Mas agora, aleluia, reconciliados com Deus Graças por a nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Amém. aleluia, podemos render glórias e Amém. ações de graças ao nome do Senhor. Amém. Quão bom é, meu querido irmão, Thank estar you, Lord. consigo no seu lar. Aleluia, Thank you, Jesus. dizer-lhe que nós o amamos em Cristo Jesus. Amém. E que nós esperamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua alma, Amém. para a sua vida, para a sua família. Amém. Oramos para que o Senhor abençoe toda a sua família Amém. e a possa salvar, aleluia, Amém. para a glória do nome do Senhor. Amém. Oremos também pela pátria americana e pelos soldados lá no Afeganistão, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão ali em sofrimento. Amém. Bendito seja Deus, e não só por esta nação, mas pelo mundo inteiro. Glória a O Deus. mundo carece das nossas orações, Amém. porque o mundo jaz no maligno, mas a nós que somos de Aleluia. Cristo, Deus nos deu, aleluia, esta incumbência de orar ao Senhor e interceder por este mundo. Amém. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Yes, nosso Lord. Pai, Ai, quão glória maravilhoso a é Deus. estar diante de Ti, Graças na a certeza, Senhor, de que Tu estás neste lugar. Thank you, Lord. Estás aqui para ouvir, estás aqui para receber a Yes, gratidão, Lord. estás aqui para receber o melhor da nossa vida. Aleluia. Oh, Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que nos veem e ouvem, que Yes, eles possam Lord. ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Glória a Dizer, Jesus. Senhor, eu te amo, eu te Sadai e adoro. Sadai. Senhor, eu te louvo porque Graças resgataste-me a da Deus. tua maneira de viver. Yes, Lord. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, lembra-te de cada família Amém. que nos vê e nos ouve, as suas necessidades, Glória tu ao as nome de conheces, Jesus. as suas famílias, salvação para todos, Yes, aleluia. Lord. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, tu estás voltando para buscar a tua Glória. igreja. Quão
quando não sabemos, mas sabemos, Senhor, que a tua palavra se vai cumprir, aleluia, Yes, e Lord. muito breve, meu Senhor. Aleluia. Abençoa cada um, Senhor, abençoa o teu servo na exposição da tua palavra, dá-lhe graça e sabedoria do alto Amém. para o fazer, meu Pai, e abre os corações para entender e computadores, Senhor, que os Amém. nossos irmãos possam espalhar esta mensagem pelos Yeah. amigos, pelos vizinhos, porque dessa maneira eles estão pregando a tua palavra. Meu Amém. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. São todos muito bem-vindos a este programa e que Deus vos abençoe ricamente, e como já foi dito, tanto quanto estiver em vós. Distribua pelo seu próximo a mensagem que estão ouvindo. Hoje nós vamos dar continuação, pela graça de Deus, a este estudo bíblico sobre o cristianismo bíblico simplificado. E esta é a lição número 7 e a parte do estudo número 9. A lição número 7 e a parte do estudo número 9. Esta lição é a graça de Deus, número 7. A graça de Deus à mercê da humanidade. Também temos algumas outras coisas para vos informar. Atente para estas palavras. Aviso do Senhor. Atenção às profecias. Os dias passam, as profecias cumprem-se. Os dias do fim para a Igreja de Cristo são trabalhosos. 2 Timóteo 3 e verso 1. Com a vinda da pandemia em 2020, afirma-se que 50% em vários lugares do povo que existia nas igrejas locais deixaram de assistir. Por outro lado, também se afirma que em vários lugares mais pessoas estão assistindo à mensagem bíblica através dos meios de comunicação. A apostasia é também um assunto profético a ser cumprido nos últimos dias. 2 Tessalonicenses 2 e verso 3. O caos convém à nova ordem mundial e o mundo está a ficar caótico. Busca Jesus e acorde enquanto temos tempo. Uma outra notícia, queremos informá-lo que depois deste estudo que estamos ministrando acerca do cristianismo bíblico simplificado, nós vamos ministrar um outro estudo e com urgência. Logo que termine o primeiro, possivelmente só vamos ministrar mais 2 lições, porque a última lição fala-nos acerca da vinda de Jesus e nós vamos ministrar um estudo novo, importantíssimo para quem deseja andar informado. Urgente. Próximo estudo bíblico. As 70 semanas proféticas de Israel será, se Deus quiser, o próximo estudo a ser aqui ministrado aqui. Por favor, ajude-se a si próprio, arranjando tempo para nada dele perder. Em forma de relance, este assunto nos dará uma ideia dos trágicos acontecimentos do Apocalipse. As 70 semanas proféticas de Israel. As 70 semanas proféticas de Israel. Esta é a profecia mais importante depois da operação graciosa de Cristo no Calvário
Esta, neste tempo presente, é a profecia mais importante para que cada um de nós ande informado. Por favor, veja os nossos programas no computador em vez de no telemóvel, porque o computador traz uma imagem maior e nós mostraremos, se Deus quiser, muitas coisas que são necessárias que os nossos olhos vejam também. Portanto, é um assunto de veras importante. Então vamos à 7ª lição, a graça de Deus à mercê de todo o pecador. Mas nós perguntamos, uma vez que Cristo veio salvar todos os pecadores, quantos desses pecadores são salvos? A Bíblia Sagrada diz que são poucos. Nós vamos ler a Santa Escritura na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 14, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Diga com a sua boca salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Portanto, vamos então falar sobre este assunto da graça de Deus à mercê de todo o pecador, mas que são poucos os que se salvam. Para iniciar esta mensagem, vamos fazê-lo com uma pergunta: o que é a graça de Deus? A resposta é muito simples. A graça de Deus é o favor divino, o perdão que Deus dá para a reconciliação do pecador com o seu Criador. Assim, temos de Deus a dádiva mais importante para a humanidade, que é a salvação para nos livrar da condenação eterna. João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para o condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Pergunto, é você uma pessoa salva? É uma pessoa redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus? É uma pessoa comprada com esse sangue na cruz do Calvário? É uma pessoa que pertence ao pequeno rebanho de Deus? Se assim não é, hoje é o seu dia. Deus dá tudo de graça. Nada temos que pagar. A graça é o favor divino, que não pode ser pago. E Deus nunca nos pediu nada para pagar de tudo o que Ele nos concede. Desde que há homens na terra, e naturalmente também o pecado, que logo atingiu a primeira família que Deus criou, também Deus deu um escape de reconciliação do homem com o seu Criador mediante as suas condições e processos. Vejamos alguns exemplos bíblicos. Em primeiro lugar, Deus providenciou a reconciliação do homem porque o dotou de uma consciência. Exemplo, Abel reconhecia que devia oferecer a Deus um cordeiro para o sacrifício pelo pecado, em Gênesis 4 e verso 4.
em Hebreus 11, verso 4, afirma: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Alguém tem afirmado que a consciência é a voz secreta da alma. Esta lição dá-nos uma ideia de que Deus, ou como Deus reconciliou o homem consigo, visto que perdeu a sua comunhão com o pecado. Segundo lugar, segundo exemplo, a reconciliação de Deus com o homem veio a seguir, através dos patriarcas do Velho Testamento, que sacrificavam e ensinavam o povo no temor de Deus, como Noé, em Gênesis 8 e verso 20, como Abraão, em Gênesis 22 e verso 13. Terceiro exemplo, a reconciliação de Deus com o homem veio através dos sacrifícios da lei. Os levíticos, e estes eram diários, em Hebreus 7 e verso 27, que os sumos sacerdotes ofereciam cada dia pelos seus próprios pecados, esses sacrifícios, e depois pelos do povo. Contudo, todos esses sacrifícios e maneiras de reconciliação apenas encobria o pecado do homem diante de Deus. Sabe o que é encobrir? Encobrir é fazer assim. Encobria somente os sacrifícios, somente encobria o pecado da face do Senhor. Era o sacrifício que nunca podia tirar o pecado. Deus tinha em vista um outro sacrifício, o único e válido, e para todas as gerações dos homens. Era o sacrifício de seu filho, e com ele trazia uma nova aliança, uma nova era, a era da graça de Deus. Era a era da graça de Deus. Como está escrito, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. E esta graça, este favor divino, já tinha sido decretado desde a fundação do mundo, mas ainda não tinha acontecido. Hebreus 13 e verso 8 diz que o cordeiro foi imolado ou morto ou sacrificado desde a fundação do mundo. Um quarto aspecto, um quarto exemplo. Desta forma, a reconciliação final veio pelo sacrifício desse cordeiro, o Cordeiro de Deus, e com ele veio a graça. João disse, em João 1 e verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com efeito, em Hebreus capítulo 10, verso 1 ao verso 12, diz estas palavras: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Se não podem aperfeiçoar, então Deus tinha em vista outro sacrifício. Verso 2. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Podemos dizer amém. Os sacrifícios do Velho Testamento era apenas uma transição até que viesse o Cordeiro de Deus. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes.
Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Tudo o que do Velho Testamento Deus ordenou era transitório. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, na semente da mulher. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Verso 11. E assim todo sumo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. E o verso 12 afirma: mas este, referindo-se a Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está à destra de Deus para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote. E no capítulo 9 de Hebreus, verso 11 e verso 12, diz estas palavras: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta geração, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Como temos dito, os sacrifícios do Velho Testamento e tudo que no Velho Testamento Deus ordenou era transitório, até ao ponto em que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. E nós fazemos esta pergunta, que muitas vezes fazemos. Se Jesus veio tirar o pecado do mundo, e tira mesmo, porque é que o mundo está cheio de pecado? É porque as pessoas não aceitam a dádiva da graça, da misericórdia, da reconciliação com que Deus agraciou o mundo. Tão fácil quanto isso. Porque está escrito: se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Assim, desta feita, chegou a hora da graça de Deus à terra. Então, o que é a graça de Deus? Como já temos dito, ele é o favor divino com que Deus agraciou o pecador, dando-lhe a salvação sem que tenha que fazer algo para recompensar a Deus por essa grande dádiva. Todo o ser humano tem de Deus à sua disposição a sua reconciliação apenas por aceitar em seu coração a Jesus Cristo como seu Senhor, que deu no Calvário a sua vida e seu resgate. Somente isto. Na cruz, Jesus tomou o lugar do pecador. Está escrito em 1 Pedro 3, em verso 18. Porque também Cristo padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Diga: para levar-nos a Deus, o justo padeceu por mim. Então eu devo ter um coração muito agradecido, visto que, quando partirmos à eternidade, nós vamos enfrentar uma outra vida que não tem fim, seja ela num bom ou num mau lugar. E somente aqui na Terra nós podemos escolhê-lo, agradecendo a Deus o seu perdão e andando por outro caminho, deixando o diabo e o pecado, e seguindo a Jesus e o seu santo ensino. Assim, o facto é que também está escrito em 1 João 1, verso 7, mas se andarmos na luz,
Portanto, há condições para podermos receber o favor divino e ficar com Ele. Se andarmos na luz como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta é a chave. Se andarmos na luz. Pergunto, por que caminho andamos nós? Visto que Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele é a luz do mundo. Andamos nós no seu caminho e na luz do mundo, ou no nosso caminho e nas trevas? Cada um de nós pode escolher, e somente em tempo de vida. Mas ainda aos Efésios continua dizendo estas palavras, porque em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Diga segundo as riquezas ou as riquezas da sua graça. Podemos agora entender o nosso texto inicial que afirma porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Este é o presente de Deus. Receba-o. E mude de vida, mude de caminho e mude de Senhor. Para sermos realmente membros do seu corpo, precisamos de tomar em consideração aquilo que ouviu. Desta feita, temos que a salvação é para todos os homens. Segundo o nosso texto, Tito 2 e verso 11. É para todos. 1 Timóteo 2 e verso 4 afirma que Deus quer salvar todos os homens. Em João 3 e verso 16, como já foi dito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Efésios 2 e verso 7 diz que a graça de Deus é abundante. Em Efésios 2 e verso 8 diz que a graça de Deus é pela graça de Deus que nós somos salvos, pelo favor divino. Em Romanos 13, verso 24, afirma que sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, esta reconciliação, esta salvação, esta redenção, tudo é pela graça de Deus. Nada temos que pagar. Nenhum sacrifício que as pessoas religiosamente queiram oferecer a Deus tem qualquer valor para Deus. Porque com uma só oblação, um só sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre aqueles que lhe são chegados. Esta reconciliação de Deus com o homem é o cumprimento profético do tempo de Deus. Finalmente cumpriu-se em Jesus o que dele está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, verso 44. E agora, porquê são tão poucos os que são salvos? Porquê que o rebanho é pequeno, segundo o que está escrito em Lucas 12, 32? Será que o prezado ouvinte é um desses poucos? Diga poucos com a sua boca. São poucos os que se salvam. O rebanho do Senhor é pequeno. Diga com a sua boca. E agora pergunta a si mesmo, sou eu um desses poucos? Eu creio que a humanidade não dá o real valor nem à sua própria vida, nem ao seu Criador. Mas lembre-se que isto é a coisa mais certa que cada um de nós tem na nossa existência. É que o dia da manhã nós sabemos se existe para nós. Não nos pertence. A vida que nós temos
não é nossa. Pertence a quem não la deu. Agora me estou a lembrar que há por aí uns cemitérios. É isso mesmo. Há cemitérios aí por todo o mundo. Sabe o que é que isso significa? Que a sua vida terminou na terra. Mas se o corpo foi para a terra porque dele foi tomado, para onde foi a sua alma? O seu espírito? Há dois lugares eternos, um bom e um mau. E este livro sagrado narra-nos que devemos escolher a boa parte. Louvado seja Deus. O desprezo por Deus e por sua palavra é muito grande. O homem, regra geral, não gosta de ser mandado ou governado e simplesmente o faz para receber, por exemplo, na parte natural, o faz para receber o seu salário. Ou porque paga os seus impostos e requer seja protegido, etc. O homem não gosta de ser mandado. Mas nas coisas de Deus não tem outra solução se quer ir para o céu. Deixe-me dizer que está escrito já no Velho Testamento que o Senhor vai mandar fome sobre a terra. É claro que há fomes e fomes, mas esta fome que eu vou falar, está escrito assim, que o Senhor mandará fome não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vem aí tempo, agora Deus é desprezado. Os pregadores, muitos são mortos por pregar a palavra de Deus, mas a fome neste aspecto espiritual vem aí e pode vir muito rápido. No que respeita a Deus, o homem natural, como o não vê, a maior parte não lhe liga qualquer importância. E por esse facto, obedecer a quem não vê, o homem diz, está fora de questão. Eu não vejo, eu não ouço a sua voz. Mas essa não é desculpa, porque esta é a palavra de Deus e ela é ministrada por todo o mundo, de dia e de noite. Deus fala comigo e Deus fala contigo. Por esta palavra. Mas isto é somente até ao fim em que esse homem natural que não quer saber de Deus tem que enfrentar o seu Criador e saber quem ele é. Mas aí o caso é muito sério, porque é muito tarde e não tem mais oportunidade de reconciliação. Somente na Terra havia essa possibilidade. Jesus foi para o céu há cerca de 2000 anos atrás preparar um lugar para o seu povo. Ele disse que havia de voltar para levá-lo para lá, mas incumbiu os seus primeiros discípulos ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide e ensinai todas as nações. E é isso que estamos fazendo neste tempo presente pela graça de Deus. Existem coisas importantes que devemos saber e que Deus também requer de nós. Este livro sagrado está cheio de doutrinas da parte do Senhor para que possamos andar no seu caminho. Todos nós que viemos a este mundo temos que compreender que a Terra, a própria Terra, não é nossa, nem a nossa própria vida é nossa. Quando cá chegamos, a Terra já existia. E a Terra tem um dono, e Senhor dela, por exemplo. E a minha alma tem um dono, e a tua alma tem um dono. Chama-se Deus. Ele é o autor da vida, que se revelou em carne, deu a sua vida para te resgatar a ti e a mim. Nós não somos nós próprios. A Bíblia Sagrada diz no livro de Ezequiel que todas as almas dos homens são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. Isto é, se não se confessar a Deus do seu pecado.
e se arrepender. E todos nós somos chamados a contemplar, meditar, estudar acerca das coisas que estão criadas, bem como o Criador delas, porque não haverá qualquer escusa. Romanos 1 e verso 20. Também a nossa vida não nos pertence. Tomemos alguns conselhos da palavra de Deus. Primeiro, Jesus afirmou que o caminho da salvação e a sua porta eram estreitos. Diga estreitos. Estreito é para a gente andar direitinho naquele caminho. Eram estreitos e por essa causa eram poucos os que se salvavam. Mateus 7, verso 13 e verso 14. Segundo, Jesus afirmou que o seu rebanho era pequeno. Diga, o rebanho de Deus é pequeno. Jesus disse isso em Lucas 12, 32. Por que a sua igreja é um pequeno rebanho? Pergunto. A resposta foi dada em Mateus 7, verso 13 e verso 14. São poucos os que desejam entrar pelo caminho estreito. Seja um deles. E não se engane, porque esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que tens em depósito para quem será? Terceiro lugar, a Tito 2 e verso 13 diz: o Senhor chama-nos a atenção que devemos renunciar, diga renunciar, às concupiscências mundanas e seguir uma vida sóbria, justa e pia. Mas isto implica em renunciar ao diabo e ao seu trabalho destruidor e tomar o jugo de Cristo, como diz Jesus em Mateus 11, 28 e 29. Renunciar significa largar ou recusar tal vida. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isto é, do mundo pecador. Pertencemos ao reino de Deus. Cristão de Cristo é diferente. É diferente, como se diz no Brasil. Cristão de Cristo é diferente. É santificado no corpo, na alma e no espírito, porque entrou pelo caminho estreito para pertencer ao pequeno rebanho. Quarto lugar, Deus nos ensina que precisamos de crucificar a nossa carne, os nossos desejos carnais, morrer para este mundo, para viver em comunhão com o Senhor. E isto, em Romanos 6, verso 6 ao verso 13, diz estas palavras. Romanos capítulo 6, verso 6 ao verso 13, diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então há homens velhos e homens novos. Então, não estou falando da idade, estou falando da sua situação perante Deus. O nosso homem velho do pecado, o nosso homem velho foi com Cristo crucificado. Aí está o segredo. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a viver, a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, diga lá, assim também vós, ou então diga, assim também eu. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedeceres em suas concupiscências.
Verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nova criatura, novo caminho, novo Senhor, novas atitudes. E porquê? Porque o homem velho foi com ele crucificado. Esses pertencem ao pequeno rebanho. Assim como com esta renúncia, com esta crucificação da velha natureza e com a morte e ressurreição espirituais, possamos então possuir outra natureza. A natureza espiritual, que consiste em sermos participantes da natureza de Deus e participantes da sua santidade. Isto está escrito em 2 Pedro 1 e verso 4 e Hebreus 12 e verso 10. Povo de Deus é diferente do povo do mundo. Diferente em tudo. Nos caminhos, nas palavras, nas ações. É diferente em tudo. Também quando isto acontece em nossas vidas, ou seja, a renúncia à velha vida e a aceitação da nova vida em Cristo, então logo devemos fazer o que devemos fazer é sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o batismo bíblico por imersão, não é expressão. A Bíblia não nos fala de batismo de expressão, colocar água sobre as pessoas ou bebés. Não. Baptismo vem da palavra baptó, em grego. Portanto, é meter dentro d'água. Baptó é meter dentro d'água. Assim é, a pessoa que segue a Jesus deve ser batizada na água. Foi isso que Jesus ensinou em Marcos 16, 15 e 16 e Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos de seguir e obedecer às instruções divinas. Então, uma vez que agora somos batizados no corpo de Cristo em primeiro lugar, com a salvação, e agora somos batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos também fazer parte, e devemos fazer parte da Santa Ceia, revelada em 1 Coríntios 11, 23 e 24. Tomamos nota que o batismo somente se pode aplicar às pessoas que creem e às pessoas que são ensinadas. Então, pastor, as criancinhas quando nascem não são batizadas? Não, porque você conhece o que é uma junta de bois. Ponham uma junta de bois atrás de um carro, que agora já não há muitos por esse mundo fora, os lavradores agora estão mecanizados, mas ponham uma junta de bois atrás do carro e veja se eles empurram o carro. Não. Os bois têm que se pôr à frente do carro para eles puxar o carro. Porque os bois, ou as vacas andam só para a frente, não andam para trás, andam para a frente. Assim é o ensino sagrado. Ide e pregai o Evangelho. Um bebê é do Senhor, nada entende do Evangelho. Não pode ser ensinado. E só há pessoas que podem compreender o sacrifício de Cristo no Calvário é que podem ser batizadas, podem se arrepender, e etc. E só depois do arrependimento e nova vida. Então a pessoa é batizada. Na história da Igreja, houve um tempo em que levavam 3 anos, depois que a pessoa queria e devia ser batizada, levava 3 anos a estudar a Bíblia para poder ser batizada. A história bíblica tem outra maneira de ver. Quando crer, a pessoa pode ser batizada, se o Espírito Santo assim o dirigir
o ministro da igreja. De contrário, precisa de saber aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, os meninos não podem ser batizados. Esse batismo infantil nada faz a uma criança. Absolutamente nada. Porque está escrito, deixai vir a mim os meninos, porque deles é o reino dos céus. O Senhor falou isto em Marcos 10, em verso 14. Não tem idade de discernimento entre o que é pecado e o que não é pecado. Assim, a obra da graça de Deus engloba tudo isto que acabamos de meditar e creio ser o suficiente para esta lição, pelo qual damos fim a esta lição. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você tem direito à salvação graciosa de Deus. Será que você é uma pessoa salva? Ou quer receber a graça de Deus e a salvação? Se você não é salva, se não tem a certeza, então faça esta oração e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra e creio que a tua palavra é a verdade. Obrigado pelo ensino sagrado do teu Espírito Santo. Peço a Deus que perdoe a este pecador os seus pecados. Eu reconheço que Jesus Cristo e creio e afirmo que Jesus Cristo é o Filho de Deus que deu a sua vida no Calvário para me salvar e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Purifica-me com o seu sangue redentor e perdoa este pecador ou pecadora, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta pequena oração, você é uma pessoa perdoada. Agora precisa de ser instruída numa igreja local. Que o Senhor vos abençoe e até 2 a 8 dias, às 9 da manhã de Nova Iorque, se Deus quiser. Amém e amém.